Fala aí, rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de um livrinho que mexeu bastante comigo, um livrinho que bem interessante e difícil. É o livro de Ramon Lugo, o livro contra o Anticristo. Esse aqui, ó, um livro aí produzido aí pelo Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciências Raimundo Lúlio, que tem 124 páginas. Essa obra é de 2016, que foi uma homenagem aos 700 anos da morte do seu autor, e tem a tradução aí do Hubert Jean Comier. É um livrinho bem difícil, falar para vocês. Para quem não tem um conhecimento de alguns conceitos em filosofia, vai perder um tempinho, como eu perdi. Mas a introdução no livro, que vem no livro, e as notas de rodapé ajudam bastante. Não deixem de ler as notas de rodapé. Leia com calma, devagar, porque para entender das três distinções que tem no livro, você vai precisar um pouquinho. Eu falo, você superou as primeiras distinções, o restante do livro você lerá tranquilamente. E esse livro aqui, como o próprio autor fala, é um manual que teria que chegar até as pessoas que viriam depois de Lúlio. Ele queria preparar essas pessoas até a vinda do anticristo, porque quem é cristão acredita que esse anticristo vai vir de qualquer jeito, não tem como não vir. Tá escrito que virá, ninguém sabe quando vai ser, mas Ramon Lúlio tem a intenção de fazer a gente saber distinguir o que vai ser de Deus e o que vai ser desse falso Deus, o anticristo. Então essas distinções que ele nos propõe é para a gente saber identificar o anticristo. E ele parte de três distinções. A primeira distinção que eu falei é a mais importante. Você superando essa primeira parte, entendendo, daí em diante vai ser tranquilamente. Ele vai dividir essa primeira distinção em unidade, trindade, encarnação e virtude. Então, esses vão ser os princípios necessários para você saber quem é Deus. Como que você identificar o que é Deus. Para saber que o anticristo é totalmente contrário ao que ele vai explicar aqui que seja Deus. E essa parte aqui que eu te falei, que eu achei bem difícil, é só para você, vou ler aqui um parágrafo, para você ver como que é uma linguagem que necessita um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de calma para aqueles que não estão acostumados, igual a mim. Em Deus existe dignidade, cada uma delas sendo o próprio Deus. As dignidades são bondade, grandeza, eternidade, poder, sabedoria, vontade, virtude, verdade, glória, perfeição, justiça, misericórdia e humildade. Todas essas dignidades constituem uma essência, uma unidade, um Deus, sem nenhuma distinção de unidade, de essência, nas dignidades, em Deus e na deidade. Se não fosse assim, ser-se-ia imperfeição na unidade de Deus e nas dignidades divinas. E esta imperfeição é inconveniente e impossível. Todavia, se essa inconveniência e impossibilidade concordarão com as falsas razões que o anticristo afirmará contra a unidade de Deus e contra as dignidades divinas, e por isto detestará a verdade e a perfeição que estão na unidade e nas dignidades divinas. Ora, sendo assim, se provarmos que existe unidade sem distinção em Deus, nas dignidades, na essência e no ser de Deus e na deidade, poderemos contradizer o anticristo quando ele negará a unidade de Deus. Então, você vê aqui, o anticristo negará a unidade de Deus, mas a gente tem que saber que Deus tem todas essas dignidades que estão do mesmo tamanho, que tem a mesma função, que são iguais, e é uma unidade, não tem como ser diferente. Então, uma linguagem que você vai continuar aqui vai ser
um pouquinho realmente pesada para você entender, quem não está acostumado, como eu, a essas questões. Mas em contrapartida, ele também, os exemplos também me ajudaram bastante. Tem alguns exemplos que ajudam a gente a entender essa visão de Lúlio. É como que ele bota aqui na página, que eu vou aqui na minha colinha, na página aqui, vou ver aqui a colinha que eu botei aqui. É como ele vai falar aí como ele vai falar aqui com o exemplo que ajuda a gente a entender algumas questões filosóficas. Túnica e capuz são espécie de pano, mas diversos em suas formas, pois uma é a forma da túnica e a outra a de capuz. E sendo as formas diversas, nem por isso a túnica é um pano e o capuz de outro pano. Então esses exemplos vão nos ajudando a compreender o que ele quer falar. Essa coerência é a chamada arte luliana, que ele tenta empregar aqui, é o seu método para descobrir o anticristo. E é uma linguagem que eu te falo, que para quem não está acostumado, é um pouquinho pesada, né? É igual quando ele vai falar aqui também que ele vai falar aqui da Trindade. A imaginação imagina como o homem é um em três, pois o homem é o que é, composto de matéria, forma e conjunção. A imaginação imagina que o mundo também é um e é composto de três realidades distintas em espécies, sensuais, intelectuais e animais. O entendimento entende que o ato de memorizar, o de entender e o de amar são compostos dos atos acima mencionados e cada um deles é tão somente uma única obra em atos distintos. Então ele vem com essa linguagem um pouco difícil que você, ou por exemplo você, ou vou falar de mim, eu tive que parar, realmente, escrever, parar para entender, respirar, porque são conceitos, são fórmulas que parece que era uma coisa simples para as pessoas que viviam naquela época, porque ele está falando de uma simplicidade como um manual. O manual sempre é alguma coisa mais simples. Aí eu vejo a distância do nosso conhecimento atual para o conhecimento que existia naquela época, porque isso aqui era para ser um manual para todos os homens ver. E como a gente não está muito acostumado com essa linguagem filosófica, a gente apanha um pouquinho para entender. E ele vai fazer essa primeira distinção, resumidamente, simplesmente, bem simples, né, o que eu vou falar aqui, definindo Deus. Definido Deus, ele vai partir para a segunda distinção, que será a como o anticristo virá. E ele vai nos mostrar aqui apenas cinco distinções que o anticristo vai trazer para a gente identificá-lo. São as obras do anticristo que ele vai falar na segunda distinção. São as falsas razões, os milagres, os dons, promessas e tormentos. Então o anticristo fará isso tudo, mas não de uma forma como Deus. Ele fará de uma forma que você, sabendo a primeira distinção, saberá que essas obras dele não condiz com Deus, serão falsas. Você entenderá que aquelas razões são falsas. Uma das razões que ele fala aqui, das falsas razões que o anticristo alegará, são as mentiras que o anticristo propagará. Será negar a Trindade e negará a unidade de Deus, basicamente. Depois ele vai fazer falsos milagres. O anticristo fará milagres, mas são milagres, como que ele fala, sensuais, aqueles milagres que a gente costuma ver, não milagres realmente os verdadeiros que nos levam à salvação. Então o anticristo também fará milagres, também acontecerá milagres, e isso enganará o povo. Ele também vai doar dons para as pessoas serão capazes também de através desses dons, falsos dons, produzir alguma coisa para enganar a todos nós. E das promessas, ele não vai prometer a vida eterna, o anticristo. Ele vai prometer as riquezas desse mundo, ao contrário do Cristo, que promete as riquezas do céu, não as riquezas da terra.
e os tormentos. Aqueles que não quiserem seguir o anticristo será atormentado, voltarão a sofrer muito. E ali muitas pessoas vão desistir de acreditar no verdadeiro Cristo e acreditará por força do tormento, das torturas, no anticristo, e perderão as suas almas. E a terceira distinção é como se fosse uma preparação para todos nós, como nós devemos nos comportar para saber combater esse anticristo. E é aqui que entrou a parte mais sensível para mim, né? Ele fala da oração, que nós temos que orar, ter uma vida contemplativa, que a gente tem que ter essa certeza em Deus, pedir sempre a Deus esse conhecimento, pedir a Deus para a gente o amar cada vez mais. E ele fala de 7 graus das orações aqui. Seria bom vocês lerem e compreender esses 7 dons esses 7 graus da oração. Seria bem interessante. E ele vai falar dessa vida, e ele vai falar da oração e de uma vida ativa, de uma vida não só vamos dizer assim, de oração, mas também uma vida ativa, de você também ter que fazer, ter que evangelizar, de produzir algo para tentar evitar esse anticristo. E para finalizar esse videozinho aqui, dessa forma, desse livro que falou, o que mais me falou, me chamou a atenção. Talvez eu não tenha entendido esse livro aqui por completo, porque ele fala para o homem combater o anticristo, ser completo, vamos dizer assim, o homem tem que ser santo, devoto e sábio. Não adianta ser só sábio, não adianta ser só devoto, não adianta ser santo. Temos que ter essas 3 qualidades. E a qualidade de devoto eu falo simples, eu tenho minha devoção. A de oração, vida de oração nem tanto. Sábio, estou tentando através das leituras desses livros, mas ser santo para mim seria a condição mais difícil, porque os prazeres do mundo, principalmente no nosso tempo, como ele já alertou no livro, são muito mais fortes do que a nossa visão do eterno. Nós vivemos uma sociedade que pensa no efêmero, no agora, nos prazeres da vida. E ele fala isso nesse livro também. A cada geração que se distancia da paixão de Cristo, mais perto do anticristo nós vamos estar e mais longe de Cristo, porque nós vamos ser apegados aos prazeres sensuais que eles falam, não às riquezas eternas, aquilo que leva lá. No entanto, ele fala para o seguinte: se você for santo, você tem que ser bem-aventurado. Quem quer ser bem-aventurado? Quem quer ser perseguido? Quem quer ser caluniado? Quem quer ser bem-aventurado? Difícil. A pergunta que me mexeu até hoje. Eu quero ser bem-aventurado? Por enquanto, parece que não. Valeu, obrigado aí. Mais um videozinho para vocês aí. Fica com Deus aí.